Uma palavra de amor, uma palavra de Deus. Olá, meu querido irmão, meu querido amigo, que bom podermos mais uma vez nesta terça-feira falarmos da palavra do Senhor com você. Continuarmos nossos devocionais diários, onde temos apresentado aqui partes do livro de Filipenses, diariamente trazendo um pequeno trecho e expondo e falando a respeito deste importante livro que temos no Novo Testamento. Um livro que tem uma expressão de alegria, que fala da alegria, que transborda esta alegria. E ainda pensando nesse tema que é central nessa carta, nós podemos ver como Deus trabalha em nós. Versos 12 e 13 de Filipenses 2. Assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolva a sua salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vocês tanto querer como o realizar segundo a sua boa vontade. Então nós começamos hoje uma nova parte da nossa série falando sobre Deus trabalhando em nós. Desde os primeiros dias da igreja, a relação entre o poder soberano de Deus e a responsabilidade dos crentes em viver a vida cristã é um debate constante, né? A vida cristã, essencialmente, ela é uma questão de confiança passiva ou de obediência ativa. Deus está fazendo tudo, tudo depende dele, ou há alguma participação nossa na nossa santificação, não na nossa salvação, mas no nosso caminhar cristão, na nossa vida cristã, no nosso desenvolvimento da nossa vida cristã. Então nós temos que lidar com essa realidade. Então, qual é a parte ou qual a exigência do homem após ele crer no Evangelho? Que sabemos que o crer no Evangelho e até a manutenção dessa crença dependem de Deus. Mas há um processo na nossa vida de viver uma vida de santidade. Não aquela santificação posicional que nós já temos em Cristo, pelo fato de sermos salvos, então já estamos santificados no sentido posicional, mas aquela santificação que é o nosso desenvolvimento na vida diária, do nosso caminhar cristão. Então, essa vida cristã e esse debate, por assim dizer, ele é muito importante, porque nós precisamos entender que após recebermos o Evangelho como eleitos de Deus e Deus eternamente assegurar a nossa salvação, nós somos ordenados a perseverar. Somos ordenados a perseverar, a continuar, a desenvolver a nossa vida cristã. É uma necessidade nossa de desenvolver a nossa santificação. E uma vida cristã feliz é uma vida de um cristão que desenvolve a sua santificação. É óbvio que Deus está agindo como o oleiro celestial, trabalhando nas nossas vidas, mexendo conosco, para nos levar a uma vida santa. Agora, quando nós olhamos para Filipenses 2, 12 e 13, Paulo apresenta a resolução adequada entre a parte do crente e a parte de Deus na nossa santificação. E é interessante que Paulo não faz nenhum esforço para harmonizar racionalmente os dois. Ele está contente, mesmo não compreendendo
toda esta verdade, mas ele afirma dizendo que, por um lado, há a necessidade da santificação e o trabalho é dos crentes, e por outro, ele é de Deus. Mesmo essa dupla ênfase nos mostra, então, que Deus nos tem dado já o divino poder, como Pedro diz, para termos, no que diz respeito à vida e à piedade. Então, com base nisso, ou pensando nisso, então nós devemos aplicar com toda a diligência, trazendo na nossa vida uma excelência moral, um conhecimento, autocontrole, perseverança, piedade, bondade fraternal, fraternidade, amor. Essas qualidades, elas aumentam ou devem aumentar na vida do crente para que ele não seja infrutífero no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. E isso, com certeza, mostra a vocação e a eleição do cristão. É uma resposta àquele que é chamado, é buscar uma vida de santidade e de piedade para com o nosso Deus. E é isso que esse texto vai nos falar. E nós vamos olhar algumas verdades que os crentes devem entender para colocar o seu esforço, por assim dizer, nessa busca por uma vida de santidade, nesse desejo de crescer na santidade em Cristo Jesus. Sem esquecer que, ao cabo de tudo isso, Deus é quem efetua em nós o querer e o realizar. Mas nós vamos analisar esses pormenores nos próximos devocionais. Que Deus te abençoe, uma ótima terça, e que você busque uma vida que glorifique ao Senhor através de uma vida de santidade e honra ao Pai. Um forte abraço, até amanhã, se Deus assim nos permitir. Uma palavra de amor.